Queridos, podem sentar. Como que vocês estão? Todo mundo bem? Que bom, graças a Deus. Nós hoje estamos iniciando uma série de mensagens com o nome Na Mesa. E para vocês é um nome super conhecido, porque é o nome que nós usamos para fazer as nossas reuniões em casa durante a semana. Então, se você não participa ainda do Na Mesa, nós vamos martelar aqui 4 semanas esse nome, até que você tome uma decisão de participar conosco durante a semana. Tá bem? Olha só, esse nome ele não foi escolhido por um acaso. Eu sei que muitas vezes a mesa tem sido desprezada nos lares, nas nossas casas, aqui nos Estados Unidos. Talvez a nossa mesa fique sempre arrumada, porque a gente come naquele balcão, naqueles bancos, a família come toda separada, a família tem horário todo diferente. Eu espero que não aconteça isso na sua casa, que você preze pelo menos uma única refeição juntos. Mas o que nós temos visto nos lares é isso. Pessoas que comem no sofá, pessoas que nem comem, já comem em pé, já nem tomam café, já tomam café no posto de combustível. E assim os dias vão se passando. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática, nós lemos, confiamos, acreditamos que é a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Nós vemos a mesa como objeto central em várias porções da Bíblia, seguindo do Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai ver o Senhor dando instruções específicas para o povo de Deus, se tratando da mesa. Interessante que não é apenas um objeto da nossa casa, mas existe um propósito específico para a mesa. Quando você vê, por exemplo, a celebração da Páscoa, que é uma das festas principais até os dias de hoje dos judeus, você vê que Deus dá instruções muito específicas sobre como se comportar, sobre a motivação, sobre o que comer, a maneira de preparar o alimento, e as famílias judaicas ali se reuniam ao redor da mesa para aquela celebração. Eu não sei se você tem o hábito aqui de celebrar o Thanksgiving, em que a mesa também é um objeto central, as pessoas se reúnem ali para agradecer. Quando nós falamos de Páscoa, da Páscoa judaica, nós não estamos falando apenas de alimento, não estamos falando apenas de fazer uma refeição, mas nós estamos falando sobre a motivação, a celebração, que é celebrar a libertação do povo da escravidão do Egito, uma celebração de esperança, uma mesa que representava a presença de Jesus. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus sendo criticado por ser comilão, porque ele estava sempre à mesa com as pessoas. E ele não era tão seletivo em quem ele colocava na mesa, nas mesas que ele participava, porque ele tinha a motivação correta. Não é que ele se sentava, como diz lá em Salmo, na roda dos escarnecedores. Ele estava sim com pecadores, mas a intenção do coração de Jesus, a motivação de Jesus ali naquela mesa sempre era mostrar o evangelho, curar pessoas e mostrar o amor de Deus. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Os discípulos queriam dispensar o povo que estava com fome, que estava cansado. E Jesus falou assim, não, nós vamos dar de comer para esse povo. A importância de você estar ali celebrando o amor de Deus. E uma das mesas mais importantes que nós podemos ver no Novo Testamento é a última ceia do Senhor. Quando você vai para os evangelhos e você começa a ver esse texto, você vê Jesus dizendo que estava ansioso por esse momento, de sentar ali com os seus discípulos e comer ali aquela última ceia antes de ser crucificado, sua última oportunidade de falar com aqueles homens que caminharam com ele durante 3 anos e meio. É por isso que nós escolhemos esse nome, Na Mesa, para ser
o nosso tempo de ser igreja em casa. Um tempo que diz muito mais do que simplesmente comer uma refeição juntos. Que já é uma coisa muito boa, né, Eduardo? Epa, aleluia! Depois que eu comecei a fazer jantar, a frequência se tornou maior lá em casa. Eu não sei se é apenas uma coincidência. Eu vou fazer assim um período de jejum na mesa para ver se a frequência cai. Mas a motivação ali do nosso coração é ter um tempo de comunhão, ter um tempo de crescimento, é na mesa. É ali derramando a nossa vida, derramando os nossos corações, derramando os nossos sonhos, orando uns pelos outros, que nós vamos crescendo na nossa fé em Cristo. Mesa é um lugar onde Deus transforma a nossa vida. Mesa é um lugar onde Deus transforma a vida da sua família. Mesa é um lugar onde você é transformado, a igreja é transformada. É muito pouco vir aqui apenas aos domingos. Você não tem oportunidade de conhecer o seu irmão, de conhecer a pessoa que está sentado ao seu lado. Você pode me dizer assim, Thaís, eu não quero conhecer ninguém. Eu quero entrar, quero ouvir uma palavra de Deus para a minha vida, que me encoraje durante a semana e quero sair. Porque eu já tive muito problema com relacionamento. Eu já tive muitas decepções. Mas eu quero dizer para você que a mesa do Senhor também cura. Nós não devemos, o Senhor não nos criou para nós ficarmos isolados. O Senhor nos criou para a comunhão. E a primeira mensagem, de todas as mensagens que nós vamos falar, vai ser na mesa com Jesus. Porque essa mesa, ela vai definir todas as outras mesas que você vai participar. E eu queria convidá-lo a ler comigo Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao verso 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nós precisamos da revelação da Tua palavra. Que seja muito mais do que letras, que seja muito mais do que uma compreensão apenas de mente, uma informação. Nós queremos ser transformados pela Tua verdade, Senhor. Começa a trabalhar, Espírito Santo de Deus, nos corações de quem vai ouvir essa mensagem, seja aqui presencial, seja de forma online, assim como o Senhor já trabalhou no meu coração, enquanto eu estava preparando essa mensagem. Em nome de Jesus, nós contamos com o poder do Espírito para que essa noite haja salvação nessa casa. Em nome de Jesus, amém.
Se você não tem familiaridade com a Bíblia, esse texto para você não significa nada, você não compreendeu absolutamente nada. Mas eu quero explicar um pouquinho para você antes de entrar propriamente na mensagem, assim como nós gostamos de fazer, falar um pouquinho do contexto histórico do texto. Esse texto está em Apocalipse, o último livro da Bíblia. E esse nome, Apocalipse, ele é um nome que dá um pouco de medo. Porque todas as vezes, quando nós vimos filmes que falam sobre o Apocalipse, é uma desgraça e é tratado como o fim do mundo e você fica aterrorizado, sem saber o que vai fazer com tantas informações e como se preparar para esse tempo. Já em inglês, tem uma versão melhor. Apocalipse, em inglês, é Revelation, revelação. Aí fica muito melhor para nós. E é isso que está lá no comecinho. Se você abrir no capítulo 1, está dizendo lá, revelação de Cristo. Cristo revela, usando a pessoa de João, apóstolo João, aquele que escreveu o 4º evangelho, aquele que escreveu as 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João. Ele vai para a ilha de Pátimos, não porque ele quer ficar isolado, mas porque ele é levado para lá e é mantido preso naquela ilha. E no seu momento ali com o Senhor, ele tem uma visão e Jesus Cristo começa a revelar todas as coisas que ainda vão acontecer. Nós estamos agora passando pelo tempo da igreja. Esse momento da maior parte dos capítulos de Apocalipse ainda não aconteceram. Ainda não aconteceu o levante do anticristo, ainda não aconteceu a grande tribulação. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, então tem muita coisa para acontecer. Mas aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, nós estamos no 3, você vai ver Cristo pedindo a João para escrever cartas, 7 cartas a 7 igrejas que viviam nessa época. Então, preste atenção, essas igrejas, elas existiam nesse momento, tá certo? Na Ásia Menor, e João escreve a mando do próprio Jesus Cristo. E na estrutura dessa carta, você vai ver algumas coisas. Primeiro, Jesus, ele se apresenta. Ele mesmo diz quem ele é. Aqui nessa carta, a igreja Laodiceia, ele começa dizendo que ele é o Amém. Ele diz, o que mais? Ele diz que ele é, vamos ver aqui, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, ele se apresenta. Ele diz quais são os seus atributos, quem ele é. Ele é fiel. Tudo o que ele fala é verdade, ele é o soberano de toda a criação. Jesus Cristo não foi inventado, ele não foi criado por Deus, ele é o próprio Deus. E ele participa ali do começo da criação. Todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. É isso que diz a palavra de Deus. Ele se apresenta e ele também começa elogiando as igrejas. Jesus, ele faz um discurso positivo. A gente fala sobre isso, né? Olha, antes de criticar alguém, você primeiro precisa elogiar. Porque aí você amolece o coração da pessoa e depois ela recebe a crítica com mais facilidade. E é isso que Jesus faz. Ele começa elogiando as igrejas, as 7 igrejas. A cada um ele dá um elogio. Depois ele entra com uma repreensão. Eu sei que você faz isso de bom, isso de bom, isso de bom, mas nisso daqui você tem falhado. É isso que acontece. E ele termina dando às igrejas uma promessa. Sabe o que é interessante? É que quando nós olhamos para essa carta, a igreja da Laodiceia, não existe elogio. Só existe repreensão. Não existe elogio. Não existe nada aqui nessa igreja que tenha uma qualidade notável que foi destacada por Jesus Cristo. Misericórdia que essa igreja fosse a Zion. Mas acontece isso aqui, olha que interessante, curiosamente. Não existe nenhuma coisa boa, uma única coisa que seja destacada por Jesus nessa igreja. Mas Jesus começa a apontar algumas queixas,
a apontar onde eles estavam falhando, na sua vida comunitária, no ser igreja. Eu queria mostrar para vocês quais são essas queixas, mas antes eu queria falar um pouquinho do contexto histórico de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, não da igreja de Laodiceia, mas da cidade. O que acontece aqui, querido, preste bem atenção se você não tem familiaridade com a Bíblia. Laodiceia era uma cidade muito rica mesmo. Um lugar muito bom de se morar. Era considerada uma das cidades mais ricas do mundo. E ela ficava ao longo de uma rota comercial muito importante. Então, circulava ali muita riqueza. E ela tinha alguns destaques na cidade, assim como Orlando tem o turismo, como outras partes dos Estados Unidos tem tantas coisas boas que faz ser um bom lugar para se viver. Aqui nesse lugar também tinham algumas coisas de destaque, que mereciam destaque. Uma delas é que ela era conhecida pela sua indústria têxtil. Nesse lugar era fabricado casacos famosos, finos. Por quê? Porque existia uma determinada raça de ovelha da qual era extraída lã. E qual era o diferencial? Essa lã ela era preta e ela era brilhante. Isso fazia o casaco ser muito caro. Outra coisa, essa cidade era conhecida por sua escola de medicina. Presta atenção que tudo isso vai fazer um sentido para a mensagem que Jesus entrega. Então, os médicos dessa cidade descobriram um colírio que tratava de doenças oculares e que até hoje, até os dias de hoje, essa substância química ela é utilizada, que é o ácido bórico. Isso foi descoberto nessa época. A igreja de Laodiceia ela foi fundada em 250 anos antes de Cristo, então é uma cidade bastante antiga. Mas apesar disso, apesar de sua riqueza, existia um bem que é muito importante para uma cidade e que para Laodiceia era um bem escasso, que era a água potável. Ou seja, Laodiceia era uma rota comercial importante, Laodiceia era muito rica, Laodiceia tinha uma escola de medicina que descobriu, ficou famosa por isso, pelo seu colírio. Laodiceia também tinha sua indústria têxtil, mas ela não tinha água e por isso ela dependia das cidades vizinhas, mais especificamente de uma cidade chamada Hierápolis. Essa cidade era conhecida por sua fonte termal, tinha águas quentes e vinha pelo aqueduto, vinha pela canalização, chegando essa água até a cidade de Laodiceia. O que acontecia? Saía de Hierápolis a água quente e, na medida em que ela passava pelos canos, ela chegava a Laodiceia morna. Quando Jesus ele fala sobre que você não é frio, nem você é quente, você é morno, ele está falando sobre isso. Também ali naquela região ficava Colosso. Colosso era conhecido, ao contrário, pelas suas águas gélidas, pelas suas águas frias. Jesus ele vai usar todos esses elementos textuais para repreender a igreja. E qual é a crítica maior? Por favor, coloca no telão mais uma vez a passagem. Qual é a sua crítica principal? Verso 17. A sua crítica principal, o alvo da repreensão de Jesus, é que esse povo de Laodiceia não compreendia que, na verdade, a sua consciência não era bem formal, bem formada sobre a sua realidade espiritual. Queridos, quando você vai ver no verso 17, Jesus diz assim, palavras de Jesus, tá? Jesus diz assim, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, que é digno de compaixão, que é pobre, que é cego e que está nu. Preste atenção. Essa igreja ela não tinha problemas teológicos. Quantas cartas foram escritas para a igreja por problemas teológicos?
por falsas doutrinas que entravam no meio da igreja, por heresias, por falsos mestres que invadiam como lobo. Essa igreja não é como Corintos, por exemplo, que tinha um problema sério com moral, onde a prostituição estava naquela igreja, onde a lascívia estava naquela igreja, onde a luxúria estava naquela igreja. Não. Ela não é criticada por isso. Ela é criticada pela falta de consciência da sua real condição. Eles achavam que eram ricos, mas Jesus diz que eles são pobres. Eles achavam que eram grandes demais, espertos, inteligentes demais, porque eles inventaram um colírio. Jesus vai dizer, mas ele é cego. Você pode ter inventado o colírio, mas você é cego. Eles eram muito orgulhosos e muito vaidosos de fabricar casacos finos, mas eles não conseguiam cobrir a sua própria nudez. Jesus vai dizer, mas você está nu. Jesus, ele usa as mesmas palavras pelas quais esse povo se orgulhava. Que esse povo era arrogante, era vaidoso da sua condição de riqueza, da sua inteligência, da sua capacidade de se diferenciar perante as demais cidades que existiam no mundo. Mas eles não conseguiam entender que a verdadeira riqueza está na nossa vida espiritual. Eles eram pobres espiritualmente. Queridos, nós corremos esse risco de olhar tanto para a nossa vida material, de olhar tanto para as nossas conquistas, de olhar tanto para aquilo que nós queremos alcançar aqui nessa terra, de bens, de valores materiais, e esquecer a nossa vida espiritual. Jesus nos ama. Jesus quer falar com você essa noite. Preste atenção. Eles tinham autossuficiência. E essa autossuficiência tinha invadido a igreja. Você sabe que existe uma matéria que se chama missiologia. E essa matéria, ela nos ensina a evangelizar de acordo com as características da igreja. Você presta atenção, por exemplo, na África. Se você for para a África, você vai ver muitas igrejas no chão, batido, na areia, e as pessoas sem instrumento, tantos instrumentos assim, mais instrumentos de percussão, e aquele povo é vibrante em sua adoração. Porque aquele é o jeito de ser do país. Agora eu faço uma pergunta para você. Você iria aqui na América a uma igreja de chão batido, sem ar-condicionado? É muito comum. O lugar onde vivemos, a cultura em que vivemos, permear a igreja. E aí você começa a entender que a igreja aqui na América, que a igreja em Orlando precisa ser padrão Disney. Isso é uma verdade. Isso não é algo fictício. Você acha que igreja, você está mais preocupado em ir para a igreja pensando naquilo que a igreja pode te oferecer, o conforto que a igreja pode oferecer, você passa a ser um consumidor. E não viver igreja como Cristo sonhou que você vivesse. E o que acontecia aqui com essa igreja de Laodiceia era isso. Os membros da igreja também estavam vaidosos, também estavam orgulhosos das posses que eles tinham. Jesus começa a repreender o seu orgulho, a sua vaidade, a sua autossuficiência. Os historiadores, queridos, eles citam, em vários comentários bíblicos você vai ver isso presente. Eles citam que no ano de 60 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto. E o governo quis ajudar a cidade, quis dar estímulos financeiros para a cidade. Mas sabe o que eles disseram? Os moradores dessa cidade, nós não precisamos de ajuda. Nós temos dinheiro. Nós vamos bancar esse negócio.
Do mesmo jeito que a gente construiu uma vez, a gente vai construir a segunda vez. Nós não precisamos da ajuda de homem, nós não precisamos da ajuda de Deus. Será que em nossa vida nós estamos fazendo isso? Nós estamos declarando com o nosso coração: nós não precisamos do meu irmão, nós não precisamos da ajuda de homem, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus. Pode deixar que eu resolvo a minha própria vida. Você pense que Laodiceia não foi sempre assim. A igreja em Laodiceia era uma igreja jovem, era uma igreja vibrante, era uma igreja que amava o Senhor. E agora essa mesma igreja, deixa Jesus do lado de fora. Você imagina isso? Uma igreja que deixa Jesus do lado de fora, ao ponto dele dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Olha que perigo. Olha como a nossa vida é tão frágil. Os nossos princípios muitas vezes são tão vulneráveis. Nós começamos bem, mas não conseguimos continuar bem. Continuar sendo perseverantes. Não importa se você começa. O que vai definir a sua vida não é pelo que você começa, mas se você completa a carreira, como foi pregado aqui semana passada. Se você se mantém perseverante na sua caminhada com Jesus. Essa igreja, ela estava passando por essa dificuldade. Você pode perguntar como isso aconteceu. Como uma igreja que era jovem, que era vibrante, uma igreja que amava o Senhor Jesus, de repente ela passa a esquecer Jesus. E ela vai seguindo. Ela vai seguindo com Jesus do lado de fora. Sabe como isso pode acontecer? Como acontecem com todos os nossos relacionamentos. Existe o mesmo risco de irmos nos afastando do Senhor, sem que percebermos. Da mesma forma em que vamos nos afastando do relacionamento com as pessoas. De repente, você não precisa mais de ninguém. De repente, você deixa as pessoas do lado de fora da sua vida. Isso pode acontecer nos casamentos. Aos casados. Isso pode acontecer nos casamentos. Você começa bem, mas de repente você deixa o cônjuge do lado de fora e você tranca a porta. Todo casamento, ele começa com duas pessoas, ou começa ou deveria começar, com duas pessoas que querem viver juntas. Duas pessoas que querem ser inseparáveis. Todo casamento começa com uma boa disposição de partilhar a vida. Todo casamento começa com uma boa disposição de discutir quais são os planos, para onde nós estamos caminhando, discutir como nós vamos criar os nossos filhos, discutir como nós vamos administrar as nossas finanças. Mas com o passar do tempo, muito vagarosamente, quase sem perceber, nós vamos excluindo o outro da nossa vida. Nós vamos deixando o outro do lado de fora e nós trancamos a porta. Simplesmente você começa a dizer: não, deixa que isso daqui eu resolvo. Deixa que isso daqui não tem nada a ver com você. Vamos fazer o seguinte, nessa área aqui, você não se envolve. Nessa área aqui, você não toca. E você começa a empurrar o outro para fora, para o lado de fora da porta. E você tranca a porta. O que foi excluído
fica triste, fica magoado, fica ferido. O que é que ele faz? Ele começa também a trancar as portas. Ele começa a fechar as portas e restringir o acesso daquele que era o seu melhor amigo, daquele que era para ser o companheiro de vida, daquele que você escolheu. Eu tenho certeza que ninguém aqui foi obrigado a casar. Você deve ter escolhido. Mas, pouco a pouco, um começa a excluir o outro de algumas áreas da vida. Acha que não precisa mais combinar. Acha que não precisa mais pedir opinião. E com isso há um afastamento, um passa a ser autossuficiente, passa a ser independente, e com isso vai perdendo a intimidade. Aí é o começo do fim. Quando o casal perde a intimidade. Perde a intimidade por quê? Porque as portas foram fechadas. Você já não tem mais acesso àquelas áreas. Esse não é o plano de Deus para a vida de um casal. O plano de Deus para a vida de um casal é que esse casal tenha livre acesso à vida do outro. Que ele tenha um livre acesso a todas as áreas da vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que são apenas uma carne. Os dois juntos são uma carne. O que isso significa? Mesmo princípio, mesma vida, nós estamos caminhando para uma mesma direção. Queridos, isso é tão sério que nós podemos fazer isso em todos os nossos relacionamentos. Como é difícil, se você parar para pensar, nós sermos nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. Você ter amigos assim, você ter companheiros de jornada assim, você ter parceiros de ministério assim, você ter um cônjuge assim. Vidas separadas. Um não sente mais necessidade do outro. O caminho é, primeiro vem a autossuficiência. Eu não preciso de você. Depois a independência. Aí depois a perda da intimidade. Depois a falência do relacionamento. Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual. Foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se sentia completamente autossuficiente. Ela não precisava do homem e ela não precisava de Deus. Na sua autossuficiência, ela se tornou independente, que foi o mesmo caso lá do Jardim do Éden. Eva. A gente pega a Eva no céu, não pega? Mas se a gente estivesse no lugar de Eva, talvez a gente fizesse a mesma coisa. Com certeza a gente faria a mesma coisa. O ser humano, ele tem esse ímpeto de independência. Ele não quer prestar conta da própria vida para o outro. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração. A Bíblia vai dizer que isso é o primeiro amor. Você está disposto a entregar tudo para Jesus, para que Ele trabalhe na sua vida. Mas aí, quando Ele começa a tocar em lugares que você não quer transformação, você começa a fechar uma porta e diz: Jesus, vamos fazer assim. Olha, eu quero sim que você transforme o meu relacionamento, mas sabe a vida financeira? Essa aqui deixa que eu resolvo. Essa daqui, eu não concordo com a instrução bíblica. Pode ser outra área.
Pode ser a sua vida profissional. Pode ser a sua própria conduta em relação a pessoas. Você sabe que você tem um trato que não é de acordo com a palavra de Deus em relação às pessoas. Você sabe que você é alguém agressivo, que você precisa de domínio próprio. Você sabe que você precisa melhorar o seu vocabulário. Você sabe que você precisa lidar melhor com as suas finanças. Você sabe que você precisa ser submissa ao seu esposo. Você sabe que precisa tratar essa esposa com amor, mas um amor sacrificial, assim como Jesus fez pela sua noiva, pela igreja. Mas você fala, olha, essa área, eu vou trancar a porta, eu vou deixar Jesus do lado de fora. Independência. E nessa independência vem a perda da intimidade. E nessa perda de intimidade vem a falência do relacionamento, inclusive com Jesus. Você não sente mais falta de orar. Você não sente mais falta de ler a palavra. Isso não faz diferença na sua vida. Isso não é uma verdade na sua vida. Nós precisamos ser sinceros com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser sinceros no nosso relacionamento com Jesus. O que Jesus, o que a pessoa de Jesus significa para você? Agora, eu quero que você esqueça a pessoa que te magoou. Eu quero que você esqueça aquele pastor que te magoou, aquele irmão, aquele crente que ficou te devendo, aquele crente que passou a perna em você. Eu quero que você esqueça dessas pessoas e eu quero que você se concentre na pessoa de Jesus. Quem Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, é para você. O que ele significa na sua vida. Qual é o grau de importância e de prioridade que ele tem na sua vida? Essa é a pergunta. O relacionamento com Jesus não foi desenhado para ser algo de dia de domingo. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Esse mesmo Jesus faz um convite essa noite. Esse convite está no texto bíblico que nós lemos. O convite é esse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, ele nos chama de volta à intimidade. O seu trabalho é muito simples. O seu trabalho é ouvir essa palavra, confiar nessa palavra, entender que ela é uma verdade para a sua vida. Abrir a porta do seu coração, abrir a porta da sua vida, verdadeiramente convidá-lo a fazer parte da sua vida. De uma forma em que ele vai entrando, você vai abrindo as portas, as janelas escuras do seu coração, aquilo que você não consegue falar nem para o seu melhor amigo. E você dê liberdade para Jesus trabalhar nessas áreas da sua vida. O que Jesus quer com você, o que Ele deseja é encontrar com você todas as manhãs, encontrar com você todos os dias, ouvir quais são as suas queixas, ouvir quais são os seus medos, ouvir quais são os seus sonhos, soprar no seu ouvido o conselho perfeito dEle, guiar a sua vida por um caminho de justiça, por uma vereda reta, onde não há desvio, onde não há armadilha, onde não há encruzilhada. Presta atenção, o convite para você essa noite é entregar a sua vida para Jesus. A voltar para Jesus se você já fez uma decisão. Para ter um relacionamento sério, sincero, verdadeiro com Jesus, crescer
nesse relacionamento, ao ponto de que exista uma completa intimidade. Ele saiba tudo da sua vida e você dê liberdade para ler a palavra e essa palavra entrar no seu coração e modificar o seu ser. A palavra vai dizer que o desejo do coração de Deus é transformá-lo todos os dias, ao ponto de você se parecer com Jesus, aquele que é perfeito. Nós seremos perfeitos nessa terra, não. Mas à medida em que nós somos transformados, nós passamos a ser um instrumento de Deus, porque as pessoas olham para nós e elas veem Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. Não precisa nem a pessoa ler. Ela olha para a sua vida e a sua vida retrata quem Cristo é. Olha que desafio. Sabe qual é a boa notícia? É que nós não precisamos fazer isso na força do nosso braço. O Espírito Santo passa a habitar em você e é Ele quem te confere poder para ser parecido com Jesus. Você vai sendo transformado. O seu caráter vai sendo transformado, a sua vida vai sendo transformada. E as pessoas ao seu redor, elas começam a dizer: o que aconteceu? O que aconteceu com fulano? Ele está diferente. Olha, fazia tanto tempo que eu não via ele sorrindo. Fazia tanto tempo que eu não via ele sonhando. Fazia tanto tempo que eu não via ele com a família desse jeito. Fazia tanto tempo que eu não via essa pessoa falar palavras que acalentam o coração do seu amigo. Ele não murmura mais. Ele não critica mais. Olha, ele está pagando a quem deve. Aleluia! Ele não está mais um estúpido com a sua esposa. Ele está diferente. E você vai botar assim a mão no peito e falar: é Jesus na minha vida. Jesus tem transformado a minha vida. É essa a única diferença. Não foi porque eu tive uma tomada de consciência natural, mas porque eu fui transformado pelo poder da palavra. Eu tive uma metanoia. Eu tive uma mudança de mente feita pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós estamos quase encerrando. Eu queria chamar o louvor para vir aqui para frente. O desejo do coração do Senhor é fazer parte da sua vida cada vez mais, ao ponto de que você diga: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que você precisa fazer? Eu vou ser bem prática, para que não fique dúvida. O que você precisa fazer? Primeiro, avalie a sua condição pessoal. Avalie agora. Avalie nesse momento como tem sido a sua vida com Jesus. Eu não estou perguntando como tem sido a sua vida no seu trabalho. Eu não estou perguntando como tem sido sua vida com seus filhos ou com a sua esposa. Porque o ponto de transformação é a mesa com Jesus. É isso que vai definir o resto da sua vida. Avalie a sua vida. O salmista, Salmo 139, vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixa o Senhor sondar a sua vida. Deixa o Senhor sondar os seus pensamentos. Essa decisão nós não fazemos pelo nosso próprio poder. Nós fazemos pelo poder do Espírito. Se Deus já está falando com você nessa noite, se você sentiu, disse assim: Deus, essa palavra foi para mim. Prepara aí. Vai chegar o seu momento. Avalie a sua condição pessoal. Abra o seu coração para Jesus entrar.
Essa palavra diz que quando Cristo entra na nossa casa, nós recebemos a verdadeira riqueza, que homem nenhum pode roubar de nós. E sabe, não é uma riqueza que vai se acabar aqui nessa terra, é uma riqueza eterna. É uma riqueza que se prolonga além da nossa morte natural. A palavra de Deus vai nos dizer que sairemos dessa mesa com Jesus e iremos sentar com Jesus no trono. A palavra diz isso ao vencedor: eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa é a promessa que Jesus tem para a sua vida se você tomar uma decisão hoje. Eternamente você estará na presença do Senhor. Isso nos dá uma condição de mais do que vitoriosos, porque não existe nada nessa terra que possa derrotá-lo. Não existe nenhuma angústia, nenhuma aflição, não existe nada, nem a morte pode nos separar do Senhor. Que promessa! Quem poderia fazer essa promessa a não ser o próprio Cristo, aquele que morreu por mim e aquele que morreu por você? Permaneça na sua presença. Persevere. É todos os dias. Não espere pelo domingo. Continue dia após dia, fazendo de Jesus o seu melhor amigo. Querido, se você sentiu que essa palavra foi para você essa noite, eu queria orar pela sua vida. Faça um sinal assim. Não fique envergonhado. Se você sentiu Deus falar com você, essa palavra foi para mim. Deus marcou essa noite para você tomar essa decisão. Basta você fazer um sinal. Levanta sua mão. Dê um passo de fé. Fala: Thaisa, eu nunca tomei uma decisão séria com Jesus. Eu já vim algumas vezes para a igreja e, para ser sincero, eu nem gosto muito de igreja. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer a obra. Jesus está dizendo: eis que bato a porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei e ficarei com Ele em minha presença, e nós teremos ali uma comunhão dia após dia. Nós teremos essa intimidade, essa liberdade. Isso só pode ser conquistado através da presença de Jesus.